Tá, vamos recapitular o que a gente viu na última aula aqui rapidão. Bom, a gente aprendeu a parte de variáveis, tipos também de string, number, booleanos. Aprendeu ali as trickzinhas de null e undefined, como construir um objeto. Aprendeu também sobre os operadores lógicos e aritméticos, né? Maior, menor, os iguais, a comparação, funções, arrays. E a gente terminou aqui com algumas funções de array, certo? O que a gente vai ver hoje, então, primeiro, tá? A primeira coisa que a gente vai ver são estruturas condicionais, tá? Então, eu vou botar aqui estruturas condicionais. Eita, que eu botei errado aqui, calma aí. Tá, estruturas condicionais. E o que são essas estruturas, tá? Acho que a maior dúvida do pessoal quando está começando é não saber utilizar e não saber toda a força que uma estrutura condicional tem. Tá? Então, tipo, em qualquer linguagem de programação, na verdade, a gente tem... ela acaba sendo dividida, assim, em estruturas de decisão, certo? Porque a gente sempre tem que dizer se a gente vai tomar um caminho A ou B quando vai resolver um determinado problema. Então, no JavaScript não é diferente, obviamente, das outras linguagens. E aqui a gente vai trabalhar... Bom, primeiramente a gente vai trabalhar com if, tá? Que é a estrutura condicional padrão de qualquer linguagem, digamos assim. O if é o que a gente aprende até na lógica de programação, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai aprender é como fazer o nosso programa, o nosso algoritmo tomar uma decisão utilizando o if. O if, a utilização do if ele é muito fácil, né? Então, por exemplo, se algo aqui for verdadeiro, eu abro as chaves e vou botar um console log aqui e vou botar deu bom. Se não, console.log deu ruim. Tá, essa, cara, é o uso básico do if, né? De tipo, cara, se algo aqui deu verdadeiro, tá? Que, sei lá, pode ser... vamos botar aqui um const test 1 menor que 2. E aí a gente coloca teste aqui. Tá, então se 1 menor que 2, então deu bom. Se não, deu ruim, tá? Mas a gente pode, obviamente a gente pode ter vários testes numa estrutura de condicional, né? Então, tipo, a gente pode inserir um outro teste aqui e colocar mais um if. E aqui nesse if, o que a gente poderia colocar? A gente poderia colocar para, por exemplo, se um é menor do que 2, vou botar aqui, ó, se um maior do que 2, isso aqui vai dar o quê? Negativo, então ele vai passar para o próximo. Se não, se 2 menor que 3, vou botar aqui 2 menor que 3. Tá? Então ele vai fazendo cada estrutura. A ideia aqui não é vocês, obviamente, aprenderem a fazer isso, porque isso aqui é a parte mais básica. Mas de entender como essa estrutura de repetição ela vai ser executada. Tá? Porque isso aqui vai ajudar vocês a debugar bastante os problemas que vocês vão ter no futuro. Tá? Por quê? Se vocês entenderem como uma estrutura uma estrutura condicional ela funciona, vocês vão conseguir conseguir resolver problemas mais complexos, tá? Então, por exemplo, se vocês entenderem que, primeiro teste é feito nesse primeiro if, se não, outro teste, se não, o caso genérico, tu vai fazer alguma coisa aqui dentro, tá? Mas tu pode fazer isso aqui de diversas formas, tá? Imagina o problema seguinte, tá? Tu tem um algoritmo onde tu tem que tomar várias decisões, tá? Tu tem que, cara, assim, ó, tu já sabe que tu vai ter diversos else ifs. Cara, e tu vai ter isso aqui. E tu vai ter isso aqui. E assim tu vai. Tá? Cara, porque tu vai ter, se tal coisa, se 2 é menor que 3, então se 3 é menor do que 4, cara, e assim tu vai indo, tá? Então, tipo, em algoritmos da vida real, mais complexos, tu vai ter esse tipo de problema, tá? Onde tu vai ter que encadear vários ifs, tá? A gente tem várias formas de resolver isso. Bom, a primeira delas
é a gente ver o seguinte, tá? Digamos que a gente está fazendo... bom, vamos só voltar isso aqui e colocar um else. Vou deixar isso aqui... Caso genérico, tá? A primeira delas, a primeira maneira que a gente pode resolver aquilo ali é utilizar uma outra estrutura uma outra estrutura condicional, tá? Que é o switch, tá? Que é o switch case. Então, por que o meu autocomplete aqui não fez o... Aqui. O switch case eu vou testar, ele funciona exatamente para eu testar uma larga escala, digamos assim, do mesmo teste, tá? Então, digamos que a gente está testando o seguinte, vamos colocar aqui embaixo, a gente tem uma variável status. Esse status aqui, vamos dizer que tipo ele vai ser carregando, tá? Status é carregando. Só que para cada vez que esse status muda, digamos que a gente pode ter 3 status aqui, tá? A gente pode ter carregando, a gente pode ter erro e a gente pode ter sucesso. Tá? Então a gente tem esses 3 status. E com cada um deles eu quero fazer uma coisa diferente no meu código, tá? Quando os status forem mudando, eu vou dizer, faz tal coisa. A gente poderia colocar isso e fazer assim, ó. Poderia colocar num if, tá? A gente poderia botar if status igual carregando. Sei lá, eu vou botar aqui console.log carregando, tá? Deu erro aqui, cara. Tá. Se não, se status igual erro console.log erro. E assim eu tenho o meu outro final aqui, que é console.log sucesso. Porque eu sei que esses são apenas os casos que eu vou ter aqui do meu status, tá? Mas aí, cara, a gente já tem um problema eminente aqui que a gente vai falar daqui a pouco, que é o quê? Se eu tiver mais um status aqui, digamos que a gente tem o status agora, sei lá, pendente, algo nesse sentido. A gente vai ter que meter o quê? Mais um else if, certo? Beleza. Mas isso aqui é um problema do futuro. Como é que a gente poderia fazer esse mesmo teste aqui utilizando o switch, tá? O switch, ele tem, que nem tem aqui no template, ó. O switch ele é o seguinte. Bom, qual é a variável que tu quer testar? Bom, a minha variável é status. Eu quero testar status. E aí eu tenho case. O que é o case? Caso esse status for igual carregando, eu vou dar console.log carregando, tá? Bom, fica mais fácil de visualizar, porque agora eu tenho que inserir diversos cases aqui, tá? Então, tipo, cara, eu vou inserir vários cases. Vários não, porque eu tenho 3, né? Mas se for erro e se for sucesso, tu vê que ele fica mais legível, né? Do que eu ficar fazendo status igual tal coisa, assim. Mas aqui também a gente tem o caso default, tá? O que é o caso default aqui? Seria o nosso else, né? Eu posso utilizar ele, tá? Pra colocar aqui, tipo, por exemplo, eu poderia não ter o sucesso e eu dizer que, cara, caso não cair em nenhum daqueles casos ali, é sucesso, tá? E por que a gente bota esse break aqui depois do que a gente quis de execução aqui dentro, tá? A gente bota o break para ele quebrar a execução, tá? O break é uma palavra reservada, a maioria das linguagens tem, que é para ele dizer o seguinte, cara, não segue executando, porque senão ele vai passar por todos os cases testando. É isso aqui. Se eu já sei que ele caiu no primeiro, eu não preciso testar o segundo, tá? Então isso aqui é meio que uma otimização do teu algoritmo, tá? Então, tipo, ele não precisa testar o resto dos cases. Pensa que, sabe, tu tem um algoritmo aqui que tu tem 50 cases. Se ele caiu no primeiro, não faz sentido nenhum eu avaliar o resto, certo? Se o teu código estiver certo, obviamente. Por isso que a gente tem esse break aqui. Depois da instrução que a gente botou para ele para acontecer, se entrou nesse case, eu vou botar um break.
Conforme a gente for colocando mais código aqui dentro, tá? Eu posso botar várias coisas. Se eu não me engano, isso aqui dá erro, tá? No JavaScript. Porque um case, nesse caso aqui, ele tem que ter... Eu vou até executar pra ver, tá? Eu lembro que tem que ter chaves, tá? Faz muito tempo que eu não uso case. Vamos botar aqui, node main. Opa, o que eu vi aqui? E teste já foi declarado. Teste, comparação. Isso, exatamente. Isso aí mesmo, o Klebinho. O case usa a mesma coisa do conceito do curto-circuito, aquele que a gente falou na outra aula. Então é a mesma coisa mesmo. Vamos ver aqui se o troço executa. Mas de novo? Mas eu não salvei, ficou um pouco difícil, né? Não, ele até colocou, ele deixa eu fazer várias. Eu lembro que antes não deixava, tá? Eu sei que tem um caso que a gente precisa colocar abrir uma coisa. Agora não lembro qual é, mas beleza. Se ele executou aqui, funcionou, deu nosso. Tá? Show de bola. Tá? Bom, depois que a gente aprendeu isso, a gente tem agora uma maneira da gente ver, tipo assim, ó, cara, João, mas quando é que eu utilizo então if, quando é que eu utilizo o switch, tá? Bom, geralmente, por convenção, o pessoal utiliza switch quando tu tá avaliando uma expressão só, tá ligado? Por exemplo, um teste, uma variável, porque tu só vai poder testar valores dela. E eu vou utilizar o if quando eu quero fazer, por exemplo, if status igual carregando end teste, coisas nesse sentido, tá? Porque isso aqui eu não tenho como fazer no meu switch, tá? No meu switch ele avalia só uma e vê quais são os valores que tem dentro dela, entendeu? Então, tipo, o if ele sempre vai ser utilizado quando eu tenho essas comparações maiores, que isso aqui acaba se tornando muito comum conforme vocês vão escrevendo também algoritmos maiores, tá? Bom, e aí eu queria trazer para vocês uma outra maneira que a gente pode fazer esse mesmo código aqui em cima. Cadê? Esse aqui. Tá? Vamos deixar isso. Vamos deixar o status. E aqui. Tá? Que é o quê? Vocês estão vendo aqui que eu tô encadeando else if, else e tal, mas a gente pode fazer de uma maneira diferente. Tá? Isso aqui, se vocês forem procurar, vocês vão ver que isso aqui tem um problema. Tá? Que é de complexidade ciclomática, é o nome. Tá? Que é o quê? É a quantidade de decisões que o teu algoritmo pode tomar. Isso pode acabar sendo um pouco confuso agora, tá? Essa parte, se vocês quiserem ler depois aí sobre complexidade ciclomática, é legal. Tá? Mas uma maneira de deixar, primeiro, isso aqui mais legível e a gente sair um pouco da complexidade ciclomática é a gente quebrar isso em vários ifs só. Em vez de ter if, else, tá? Por quê? Vamos primeiro fazer aqui que aí eu já explico isso, tá? Qual é a diferença, o que eu preciso fazer nesse algoritmo aqui pra gente transformar ele em só ifs? Bom, primeiro, eu vou quebrar em vários ifs, certo? Só que aí o else, vamos deixar ele aqui. Vamos só tirar ele, tá? Que aí eu já mostro pra vocês. Tá, bom, quebrei aqui um if, ele vai testar se eu carregando, vai dar o console. Se está, tá, a gente só tirou o else if ali, a gente só tirou o else, basicamente, né? A gente não quebrou em vários ifs. Se eu deixar assim, tem um problema, porque se esse if aqui, ele der certo, tá? Caiu dentro do if, ainda assim ele vai executar o resto do meu código. E eu não quero que isso aconteça. Tá? Então, geralmente, a gente vai colocar o que aqui? A gente vai colocar um return. Tá? Por quê? Se isso aqui foi preenchido, deu verdadeiro, eu retorno esse console. Porque quando eu dou o return, geralmente isso aqui é executado dentro de uma função, certo? Se eu dou um return aqui, eu não executo o resto do meu código. Tá? Então, eu vou colocar return e return. Tá? Isso aqui, se vocês puxarem aqui esse outro caso que estava aqui em cima, vocês vão ver que, tipo, cara,
tá um pouquinho mais legível. Tá? Tipo, eu tô entendendo o que ele tá fazendo aqui, ó. Pensa quando vocês têm diversos casos e esse else if começa a se tornar imenso. Tá? Inclusive quando vocês estão testando diversas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então é até mais fácil de debugar. Tá? Então, por exemplo, eu nem lembro a última vez que eu escrevi um else if. Tá? Eu sempre utilizo isso aqui. Tá? Porque, primeiro, reduz a complexidade ciclomática do código. E a gente tem sempre o caso padrão, tá? Inclusive a gente tem outro padrão legal de projeto que a galera utiliza, que é o error first, tá? Então, por exemplo, eu sempre boto... eu acho que não faz sentido a gente falar agora. Vamos falando quando a gente fala de construir algoritmos, porque senão eu vou dar um exemplo aqui que pode se tornar muito abstrato. Tá? Mas bom, esse padrão aqui vocês vão ver bastante. Tá? Eu utilizar durante as nossas aulas, durante os algoritmos que a gente vai construir. Beleza? Bom, visto isso, vimos estrutura condicional. Pô, show de bola, tá? Qual é a outra coisa que a gente pode fazer? Ó, um último adendo só aqui à estrutura condicional, tá? A gente tem também o if ternário, que o Clebinho aí gosta bastante do if ternário. Tá? Que é o que? A gente pode fazer o seguinte, a gente pode colocar status igual carregando, usa isso aqui. Se for igual carregando, eu não tenho template do if ternário aqui. Então, tipo, se ele for igual carregando, eu vou botar console.log carregando. Se não, eu posso ter outro caso aqui, tá? Que, por exemplo, status igual erro. Pergunto de novo, tá? A gente pode ir encadeando isso, tá? Até eu chegar no caso final. Por exemplo, vamos replicar exatamente o mesmo if que tá ali em cima, tá? Erro. Se não, console.log sucesso, tá? Isso aqui é a mesma coisa que eu escrevi isso aqui também, tá? Então, por exemplo, ele sempre precede ele sempre precede de a resolução precede de um ponto de interrogação e depois de 2 pontos pro caso do else, digamos assim, ou else if, tá? Porque eu posso encadear mais um if aqui nele. Tá? Mas a estrutura de um if ternário é só isso aqui, tá? Então, digamos que a gente tem 2 casos só, e aqui vai ser erro, tá? Então, tipo, se status igual carregando, eu dou console carregando, se não, console log erro, tá? Isso aqui é muito utilizado quando tu tem pequenos testes no teu código, tá? Mas quando tu começa a ter diversos ifs e tal, isso fica muito ilegível, tá? Então, assim, tentem ao máximo fugir de if ternário. Tá, tem até, tipo, o pessoal que é muito contra if ternário, que assim, porque ele compromete demais a legibilidade do código. Tá? Então, sempre que puderem, evitem, tá? Mas é uma ferramenta que pode ser utilizada. Bom, agora a gente vai para a parte de estruturas de repetição, tá? Que estruturas de repetição é uma das coisas assim, vocês vão usar, tá? Deixa eu só ver um comentário do Clebinho aqui. Uma coisa que eu vejo o pessoal usando é quebrar o if ternário em linhas. Tu pode quebrar, cara. Tipo, por exemplo, tem um pessoal que diz, tipo, pra botar assim que fica mais legível. Cara, eu acho uma merda, tá? Eu acho uma merda. Anda assim, tipo, fica um pouquinho mais legível, mas conforme teu código vai ganhando mais a proporção, complexidade, cara, o if ternário, ele é muito negativo nesse caso, tá? Eu não gosto de utilizar, tá? Mas tem, por exemplo, tem vários casos quando tu tá codando um framework ou com uma biblioteca, tipo React. Tá montando tua renderização com React, às vezes faz sentido utilizar isso aqui, tá? Mas assim, tentem evitar ao máximo, beleza? Bom, vamos para estruturas de repetição, tá? Como a gente já falou aqui em cima, a gente aprendeu sobre arrays, certo? A gente aprendeu a construir array, que arrays são estruturas onde eu tenho
vários itens de um mesmo modelo ou de modelos diferentes, onde eu posso agregar vários itens dentro de uma mesma estrutura de dados. As estruturas de repetição servem basicamente para eu passar por dentro dessas estruturas de dados que são os arrays. Tá? Então, vamos botar aqui que a gente tem um const números. Tá? Que aqui eu vou ter um array de 1, 2, 3, 4. Tá? Bom, eu tenho 4 números dentro desse array. Eu quero passar por dentro desse array printando cada número que tem dentro dele. Eu tenho várias formas de fazer isso, tá? A primeira delas, assim, ó, que quem veio de cursos de tecnologia, faculdade e tal, vai ver que em outras linguagens também existe o famoso for, tá? Que é o for loop, tá? O que o for faz? O for, cara, assim, ó, para todo item dentro do array, onde o index do array para um array onde o index dele é 0 e enquanto esse index for menor que o tamanho do meu array, eu vou adicionando o index mais, que isso aqui faz eu incrementar o número do array. Então, tipo, vamos aqui. A gente tem o nosso array que é números. Vamos mudar a números, tá? O que eu vou fazer? Vamos botar aqui que eu quero dar um console.log no meu números na index, tá? Por quê? Vocês viram lá, tipo, quando a gente falou de arrays, que para eu pegar uma posição de um array, eu posso colocar números e dizer a posição que eu quero, sendo que começa em 0 toda a posição, né? A gente tem 0, a gente pode pegar na 1, na 2, na 3, tá? Porque a gente tem aqui 0, 1, 2 e 3, tá? Obviamente no código, quando a gente está codando, a gente não vai botar ali 0, 1. Não, a gente tenta ao máximo deixar isso dinâmico. Tá? A ideia do nosso programa é que isso fique dinâmico para a gente realmente não colocar as coisas na mão. Tá? Então, uma das maneiras de eu printar todos os itens do meu array é eu fazer dessa forma. Eu faço um for que enquanto o meu index aqui, que ele vai começar na 0, enquanto ele for menor que o tamanho do meu array, que eu peguei o números.length, eu vou fazer o index mais. Que o que ele vai fazer? Cada iteração que ele for fazendo dentro do meu for, ele vai botar agora o index é 1, agora o index é 2. Tá? E eu vou ir mostrando o números na index. Beleza? Bom, vamos só executar aqui para ver rapidão. Pera aí que tem uns consoles aqui que estão zoados. Deixa eu comentar isso aqui para não dar treta. Jesus. Oh, meu Deus. Tá. Lá, aqui. Tá. Bom, ele printou então 1, 2, 3, 4, que foram os itens de dentro do meu array. Tá? Isso é uma maneira de eu passar por um array e fazer alguma coisa dentro dele, tá? Dentro desse for eu posso fazer o que eu quiser com esse meu array, tá? Eu posso, sei lá, tipo, fazer um cálculo, cara, o que eu quiser. Eu botei um console aqui, mas isso aqui é um bloco de código, então eu posso colocar o que eu quiser aqui dentro, beleza? Bom, a gente tem outras duas estruturas de repetição que são muito parecidas, tá? Com o for. São duas variações do for, na verdade. Um é o for in, tá? E o outro é o for off. Tá? Cara, vocês vão ver assim, ó, eles são muito parecidos, tá? Muito parecidos, mas eles têm diferenças. Diferenças, na verdade, bem gritantes, assim. O for in, o que ele faz, tá? O for in, ele não deve ser utilizado quando em arrays onde eu quero preservar a ordem, digamos assim, tá? Porque o for in, ele vai ser executado, ele não vai pegar, tipo assim, ó, que nem o for fez, tá? O for vai passar, ó, aqui ele vai pegar o index 0, agora ele vai pegar o index 1, agora ele vai pegar o index 2. Não. Ele vai quebrar isso em várias instruções, tá? O for in vai quebrar
em uma instrução de pegar a posição 0, depois a posição 1, 2, 3, 4 e executar isso tudo ao mesmo tempo, tá? Então, eu não consigo garantir que todas as operações vão acontecer ao mesmo tempo. O que eu quero dizer com isso? Tá? Por exemplo, aqui no for, eu posso fazer o seguinte. Números, eu posso fazer um let ordem executada, tá? E o que vai ser essa ordem executada? Isso aqui vai ser um array, tá? E eu vou botar aqui ordem executada, ponto push na index, tá? Se eu der um console, log ordem executada, vamos ver o que isso acontece aqui. Pera aí, calma aí. Bom, ele executou então a 0, 1, 2 e 3. Show de bola. Só ver que tem uma coisa aqui que tá chacando. Aqui, tá. Pô, executou nessa ordem. Pô, show de bola. Show de bola. Foi a ordem que a gente queria mesmo. Massa mesmo. Tá, vamos comentar isso aqui. Vamos jogar isso aqui pra baixo. E eu quero aqui dentro, o que ele faz, tá? O que o forinho ele vai fazer, tá? Ele vai pegar, se eu tenho um objeto, um array, isso aqui tanto faz, tá? É que o forinho ele é muito utilizado em objetos, tá? Tu pode usar ele para iterar sobre objetos, tá? Então, digamos que assim, ó, eu tenho um objeto onde eu tenho o nome, idade, nome, idade, tá? Eu tenho esse objeto aqui, eu posso dizer, vamos botar aqui const profile. Eu posso dizer que é profile e aqui dentro, quando eu der um console.log aqui, vamos rodar aqui para ver. Tá. Aí, foi declarado. Vou botar o profile 2, então. Tá, olha aí, ele passou e me deu as keys desse objeto, que são nome e idade. Eu acho que eu consigo fazer isso aqui, ó. E velo, se não me engano. Eu não lembro se é assim a sintaxe. Não, não é. Tá, não lembro como é que é. Mas a gente pode... Ele é muito utilizado pra gente passar por essas... por esses objetos, tá? E aí se eu fizer o seguinte, tá? Vamos tirar esse profile. Tirar esse profile. E vamos pegar números. Tá? Vamos colocar aqui e ver o que aqui retorna. Bom, me trouxe na 0, 1, 2, 3, que são as chaves desses números. Vamos agora voltar aqui, ó, naquele conhecimento lá que a gente viu na aula anterior. Vocês lembram que números, por mais que eles sejam um array, eles são objetos, certo? Vocês lembram disso? E todo índice de um objeto, todo índice de um array, por exemplo, o 0, 1, 2, 3 aqui, que são os índices desse array, eles são a chave deles também. E como um objeto ele é chave valor, se eu dou um for em números, ele vai me retornar as keys aqui, tá? Só que aqui provavelmente nesse teste aqui a gente não vai conseguir fazer com que a ordem executada fique diferente. Vamos ver se eu consigo fazer, mas se não der eu vou explicar o porquê, tá? Push key. Ele botou 0, 1, 2, 3, tá? Por que conseguindo ver o vídeo nunca carrega? Ó, aqui tá de boa pro resto aí, pessoal. Tenta reabrir o Discord, English, porque acho que tá funcionando. Deixa eu até ver se eu consigo ver a transmissão. Pra mim tá funcionando também. Bom, por que essa ordem executada ela pode ser... Ele pode não pegar exatamente a ordem que tá aqui, tá? Do 0, 1, 2, 3, 4.
Quando que ele vai fazer isso, na verdade? Depois a gente vai ver que a gente pode iterar sobre funções assíncronas. Então, o que é uma função assíncrona? Uma função que não é executada naquele momento, tá? Então, tipo, aqui vai ser o que a gente vai ver daqui a pouco, são as promises, tá? Então, são funções que elas são executadas depois de algum tempo, tá? Por exemplo, eu posso fazer até o seguinte, não vou dar esse exemplo, senão eu vou tiltar a cabeça de vocês. Vamos só assumir por enquanto que o forinho ele não é utilizado para isso, tá? E até tipo, o forinho eu trouxe para vocês aqui muito mais por curiosidade, vocês saberem que ele existe, tá? Do que realmente utilizem ele, tá? Eu não, cara, assim, ó, eu acho que eu nunca utilizei as ganho forinho, tá? Porque a utilidade dele nunca foi muito boa pra mim, mas o que ele faz? Ele vai sempre me retornar a chave desse array, tá? Então, ele vai levar em consideração que todo item do array aqui, ele vai ser um objeto, tá? Objeto. Por isso que eu quis pegar dele aqui, e ele me colocou até eles em string, tá? Porque é como vai ficar no meu objeto mesmo, tá? Então, tipo, qual a diferença pro for off, tá? O for off, vamos botar aqui o mesmo coisa. Vamos tirar isso aqui. Eita. O for off, ele pode ser utilizado. Eita, peraí que isso aqui não. Tá? O for off, ó, ele já me retornou aqui que os meus iterates 1, 2, 3, 4, tá? Que são os valores que estão dentro do meu array. Que isso é o que me interessa, tá? Vocês já viram que, tipo, no forinho, por default dele aqui, ele me retorna sempre a chave. E no for off, ele me retorna os valores que estão dentro, tá? Então, tipo, pra gente, é sempre melhor que a gente utilize o for off, tá? Inclusive, tem uma gambiarra bem legal que a gente pode fazer. Deixa eu só mudar aqui, ó, que eu vou mostrar um troço legal pra vocês. Que a gente pode dizer o seguinte. Object. Ponto. Cara, isso aqui vocês não precisam entender, tá? Object custom igual a... Eita porra. Prototype. Array prototype. Tá. O que eu quero fazer aqui pra vocês que eu quero mostrar? Eu vou mandar executar os dois, tá? Depois eu explico o que esse código faz. Eu vou mandar executar os dois, tá? O forinho e o for off. Vamos ver o que acontece com ele. E eu mandei aqui, ó. Vocês sabem que o forinho, ele vai me trazer a chave, aqui ele vai me trazer o valor, tá? Vamos aqui, ó. Aqui. O forinho, ele me trouxe. Ele me trouxe o 0. Faltou uma coisinha aqui rapidinho. Que é array. Deixa eu executar de novo. Vou botar até um... Aqui, ó. Tá. O forinho, ele me retornou o 0, 1, 2, 3, tá? Que são as keys do meu array aqui em cima, tá? E essas são as posições do meu array. E depois ele me retornou o quê? Array custom e object custom. E foram duas propriedades que eu inseri aqui no meu object padrão do JavaScript e no meu array padrão do JavaScript, tá? Isso aqui são dois construtores do objeto e do array. Por quê? Lembre-se, números, eles são objetos. Tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu inseri uma nova propriedade no objeto. Em qualquer objeto que eu colocar agora, ele vai ter essa propriedade, que é o Object Custom. E qualquer array que eu declarar, ele vai ter Array Custom. E isso vira... Vocês lembram lá que num objeto, ele não tem só os valorzinhos que a gente define no objeto. Ele não vai ter
Só, por exemplo, nome. Eu botei aqui nome João. Lembra o que a gente falou na última aula? A gente vai ter uns getter aqui, umas paradas loucas, tá ligado? Que o próprio JavaScript vai utilizar isso. E o que eu fiz agora? Eu acabei de definir uma dessas paradas, tá? Para objeto e para array. E no forin, ele vai me trazer essas duas funções também. Só que não faz sentido pra gente, a gente quase nunca usa isso, tá? Assim, tu tem que estar com uma complexidade absurda do código, resolvendo um troço muito absurdo do teu código pra precisar usar isso, tá? Então, forin, quase nunca vamos utilizar, tá? Assim, bem difícil. Lembrando que eu queria só trazer pra vocês aqui pra vocês entenderem como funciona. E o for off, ele vai me trazer sempre os valores, muito parecido com o que faz o nosso for. Só que sem eu precisar fazer esse monte de definição. Então, o for off aqui, se vocês optarem por utilizar o for para passar por dentro de alguma coisa que tem uma interação, utilize um for off pelo menos, tá? Ele é menos verboso, digamos assim, tá? E ele foi introduzido faz pouco tempo no JavaScript, tá? Bom, outra maneira da gente passar pelos itens do array é a gente utilizar. Agora a gente vai entrar numa parte também de método de array junto com essa parte de iteração, que é o que? A gente tem como passar pelos arrays utilizando o famoso for each, tá? Que o for each, o que ele vai pegar? E, cara, ele é exatamente igual ao resto, tá? Aqui, ó, exatamente igual o for each, tá? Eles são iguais. Ele tem algumas particularidades, obviamente não é igual. Tem umas particularidades. Mas a usabilidade, de forma geral, é igual, tá? Então, tipo assim, ó, eu quero que pro meu array de números, que tá aqui em cima, que é 1, 2, 3, 4, pra cada item, tá? Eu vou pegar o item aqui, isso é uma função, tá? Então, lembre-se, aqui eu tô colocando uma função. Vamos botar aqui que é função. E eu posso declarar ela aqui embaixo, inclusive. Tá? Que eu recebo no for each um item. Então, para cada item, eu escolho o que eu quero fazer com ele. Eu vou escolher. Eu faço o que eu quiser com ele aqui. Nesse caso aqui, ó, eu quero printar. Opa. É verdade, né? Aí ficou um pouco pegado. Opa, peraí que isso aqui tá, então tipo, sei lá, o que eu quis fazer com ele aqui foi printar, beleza, ele vai passar por cada item dentro do meu array, eu faço o que eu quiser, segue a vida, tá? Então isso aqui é uma forma também de utilizar para fazer o que tu quiser dentro dessa função, tá? Tipo, geralmente, por exemplo, é bem difícil que o pessoal define assim fora da função, tá? Geralmente é definido assim, direto, tá? Mas vocês vão ver que é a mesma coisa, tá? Então não faz diferença nenhuma. Tá? Então, tipo, por exemplo, vocês querem fazer um somatório, vocês podem fazer aqui, ó, somatório dos itens, tá? Ele vai começar em 0. E eu vou dizer que somatório mais igual item, tá? Aí se eu der um console log em somatório, ele me somou todos os itens dentro do meu array. Beleza? Que era 4, 3, 2, 1, então tá certo, deu 10, tá? Então isso aqui é uma maneira de eu fazer um somatório for each. Agora a gente vai entrar nos métodos de array, tá? Então, e explicar quando eu utilizo cada um deles. Eu diria que assim, ó, esse aqui é o conteúdo mais importante e onde a galera mais se enrola. Tá? Onde eu vejo assim que o pessoal tem muita dificuldade de enxergar quando eu utilizo cada um dos métodos de array, tá? E aí agora, cara, vocês vão ter que me responder, obviamente. Eu vou ir perguntando. Primeiro, a gente tem assim, ó, vocês viram que eu posso fazer um somatório utilizando for each. Eu defini aqui, faço por cada um, toma aqui na variável, show de bola. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver uma outra estrutura onde eu consigo ter isso aqui muito mais da forma correta, digamos assim, de fazer, tá?
E aí eu quero ver quem é que vai conseguir, quem é que vai me dizer a forma correta de fazer isso aqui com outro método de array, tá? Bom, primeiro, nós vamos ver o map, tá? Que é um dos métodos de arrays onde o pessoal mais tem problema, tá? Que é o map. O map, cara, se vocês forem olhar a palavra map, o que ela quer dizer de uma forma geral? Bom, é um mapa, um mapeamento. Pô, legal. O que quer dizer isso? Tá? Sempre lembre-se disso na cabeça de vocês quando for utilizar o map. Cara, o map, eu mapeio uma estrutura de um formato para uma estrutura de outro formato. Então, quando é que eu vou utilizar o map? Quando eu preciso mudar o formato da estrutura que eu estou trabalhando, tá? Vamos pegar exatamente esse array que a gente está trabalhando, que é o números, que está aqui em cima, 1, 2, 3, 4. E o que eu quero fazer com eles? Eu quero dizer assim, cara, multiplica cada número do meu array por 2. Tá? Multiplica cada item do meu array por 2. Eu posso fazer isso com for each? Posso. Nada me delimita ali de não fazer isso com for each. Mas qual é o problema de fazer com for each? Isso acaba se tornando um pouco mais verboso, porque, por exemplo, digamos que eu quero fazer aqui para cada item eu quero colocar esse item vezes 2, tá? Se vocês lembrarem, se eu fizer isso aqui, vamos dar um console log aqui. Opa. No números. Tá? Para cada item eu quero fazer item vezes 2. O que vocês acham que vai ser a saída? Bota pra nós aí nos comentários. O que tu acha que acontece se eu botar aqui, ó, item, pra cada um dos itens eu vou botar item vezes 2. O que ele vai fazer com o meu array de números? Chuta aí, não tem nada. O que vocês acharem que faz mais sentido? Ele vai modificar o array original. Quem dá mais? Júlio, tu que é bom de responder aí, Júlio. A Ingrid também. A Ingrid já tem que saber isso aí, hein? Tá geral testando em casa. Não vai alterar esse valor do item? Não sei. Vamos ver juntos. Mas bom, o Júlio falou então alterar o valor do item na próxima iteração. Tá, vamos fazer o seguinte, vamos executar aqui. Vamos executar e ver o que acontece. Cara, não fez nada com o meu array. Nada. Por quê? Tá? Por que ele não fez nada com o meu array? Lembre-se, o for each, ele é que nem o for. É a mesma coisa. E aqui, dentro do for each, eu não falei pra ele fazer nada com o meu array. Entendeu? Ele só me dá o item do array e diz assim, cara, faz o que tu quiser com esse item. Mas ele não é o item do array que eu tô mexendo. Se eu quero mudar no meu array de números, eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que pegar aqui um outro argumento que ele me entrega, que é o index. Tá? Ele me dá o index do meu array. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui números na index é igual a item vezes 2. Eu nem sei se isso aqui funciona. Vamos ver. Ah, funciona. Sacou? Mas vocês viram que eu tô introduzindo uma parada aqui, eu tô utilizando o for each pra uma parada que, cara, ele não foi feito pra isso. Pra isso a gente tem o map. O que o map faz? É mapear um valor para outro.
E é o que a gente está fazendo aqui. A gente está pegando o nosso valor original, que é um 2, 3, 4, e eu estou mapeando para outro array de valores, que é diferente. Então, o correto é utilizar o map. E é exatamente essa dúvida que o pessoal sempre tem, que é o quê? Números. Ponto map, se eu pegar cada item e fizer item vezes 2, ele me retorna um array novo. Números multiplicados. Opa, deixa eu botar aqui. Ele me retorna exatamente... Ah, aqui agora... Calma aí que eu tenho que comentar isso aqui. Porque ele tá fazendo duas vezes. Ele me retorna exatamente um array novo com a operação que eu fiz aqui dentro. Porque o map, ele exatamente, para cada item que eu passar aqui, ele diz assim, cara, me diz o que tu quer fazer com esse item aí, que eu vou jogar ele num array novo pra ti. E aí tá certo. Só que o que ele faz? Ele não vai me alterar o array de números. Ele me entrega um array novo com as modificações que eu pedi pra fazer. Tá? Lembre-se do que a gente falou na última aula. A gente nunca quer alterar o valor original de uma variável, de um objeto. A gente quer sempre retornar algo novo. Porque na pilha lá do JavaScript, se eu alterar uma parada que já está na memória há bastante tempo, eu tenho que voltar lá na pilha, ver onde é que está acessado para fazer a mudança. E não é o ideal. O ideal é que sempre retorne um troço novo para que eu fique no topo da pilha e seja mais fácil de eu acessar esse valor. Porque o ler da pilha, ele é muito barato pro JavaScript. O problema é escrever. Escrever, eu tenho que ir lá na memória, escrever de novo outra parada na memória, sacou? Então, tipo, o map, ele serve exatamente para isso. Eu quero fazer algo com esse array e retornar um novo array, eu vou utilizar ele. E vocês vão utilizar assim, ó, o map pra, cara, quase tudo. Vocês vão utilizar muito map. Muito, sim. A vida de vocês vai ser basicamente codar map o dia inteiro, tá? A gente tem umas outras instruções agora, tá? Mas eu quero garantir que vocês entenderam o que o map faz. Ficou alguma dúvida sobre a diferença entre o map e o for each? O Clebinho tá digitando aí. Segue que vai vir um texto. Tá, mais alguém tem alguma dúvida de como funciona o map for each, pessoal? Sério, vocês têm que ter isso assim, ó, na cabeça de vocês, tá ligado? Senão, cara, isso aí vai, assim, ó, vai fazer vocês perderem muito tempo utilizando estruturas erradas, métodos de array errados, tá? Pra resolver um problema. A Ingrid tá digitando aí. Eu tenho um array de objetos. Precisa criar uma lista. Eu usaria um array ou um for each? Boa pergunta. Ingrid. Um map e um for each. Eu entendi a pergunta. Ingrid, lembra do conceito do map. O map eu quero pegar um array que é de um formato, transformar em outro. Se eu tenho um array de objetos e eu quero criar uma lista, sei lá, de nomes desses objetos, coisas nesse sentido, eu estou mudando o formato. Então eu vou utilizar o map. Entendeu? O for each eu só vou utilizar, assim, ó, raras as vezes que eu utilizo for each, tá? Os for each eu só vou utilizar, por exemplo, eu tenho que mostrar na tela, sei lá, eu quero dar um console em todos os itens de um array. Beleza, eu boto. Porque eu só tô executando uma operação dentro daquele array que eu não quero mexer nada dele, entendeu? Sempre que eu quero mexer em algo do array, eu utilizo o map.
Eu tenho ele com for, mas quero mudar o código. Então, é isso. Se tu vai mudar, se tu vai criar um array novo a partir de um array inicial, é map. Sempre. Entendeu? Se vocês tiverem sempre isso na cabeça que, tipo, eu quero executar algo em um array e retornar um array novo, é map. Direto. Não tem outra função do JavaScript que vai ajudar vocês a resolver esse problema de criar um novo array de, tipo, do mesmo tamanho e tal, executando uma operação dentro de cada item do array. Tá? Sempre levem isso em consideração. Tá? Vamos para um próximo aqui, que é uma parada que o pessoal pena bastante também, que é as diferenças entre aqui, ó, filter e find. Tá? São duas propriedades de array. Propriedades não, métodos de array. Deixa eu ver, peraí, o Klebin falou aqui. Um modo errado do map seria assim, deixa eu ver. Index. Isso aí é o modo errado do map. Porque tu tá resolvendo o mesmo problema que o map já resolve pra ti com for each. Não é que tá errado, entendeu? Tipo, vai funcionar. Mas o map faz isso pra ti, entendeu? É o método não ortodoxo. Saca? Tipo, e eu vejo muito desse código, assim, do pessoal utilizando o for each porque, cara, é a maneira que sabe de resolver o problema. Mas o JavaScript criou o map exatamente para deixar isso mais fácil de ser resolvido e com algumas otimizações por trás dos panos. Tá? Então, tipo, sempre que vocês forem criar um array novo baseado no array original, é map. Tá? Só uma premissa legal. O tamanho desse array sempre tem que ser igual. Tá? O tamanho do array que vocês querem de saída tem que ser igual ao array original. Tá? Quando esse tamanho é modificado é porque vocês querem utilizar outra operação, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Mas, bom, primeiro, filter e find. Tá? Quando que eu utilizo filter? Quando que eu utilizo find? Tá? Vamos fazer o seguinte. Eu vou ter um array aqui, que vai ser o array de pessoas. Tá? Eu vou ter um array. Que esse array ele vai ser array de objetos. Tá? Que eu tenho o nome. Vamos botar aqui, ó, João. E vai ter se tá ativo. Digamos que eu estou numa array de pessoas de um sistema. Tá? Vamos botar aqui, ó. Eu vou ter outro nome. Tem aqui, ó, Cleverson. Tá true. Eu vou ter aqui, ó. O nome. Vai ter a Ingrid. A Ingrid está false. Tá, vamos só nesses aí que já dá pra gente fazer o teste. Tá? não tá true. Tá, bom, eu tenho uma array de pessoas. O que eu quero fazer? Cara, eu quero o seguinte. Eu quero saber todas as pessoas que estão ativas no meu sistema. Então, primeiro, eu quero um array novo de todas as pessoas que estão ativas no meu sistema. Ah, João, então vou utilizar o map. Não, tu não vai utilizar o map. Por que tu não vai utilizar o map? Se tu tá querendo quais são as pessoas ativas que estão nesse teu array, tu não vai ter o mesmo tamanho de array. Certo? Porque tu pode ter pessoas que não estão ativas dentro desse teu array. Então tu não vai utilizar o map. Tu quer fazer o quê? Tu quer filtrar. Dá pra fazer, Júlio. Também dá. Tá ligado que todos os problemas tu pode resolver com for each. Mas ele não é a maneira ideal. Entende? Por isso que o JavaScript ele implementa esses métodos. Porque eles são muito mais fáceis de utilizar do que tu criar um for each pra resolver o problema.
Tá? Mas todos os problemas dá pra resolver com for each. Dá pra resolver com for também. Não é um problema. Mas eles são muito não otimizados. Entendeu? E, tipo, é isso que faz a diferença entre o programador que realmente sabe o que tá fazendo com JavaScript de uma pessoa que recém chegou no JavaScript ou, sei lá, só sabe resolver todo o problema com uma ferramenta só. Sabe? Tipo, vocês têm que saber como se utiliza esses outros métodos de array. E por isso que aqui eu não vou utilizar o map também, porque eu não quero só mapear uma quantidade uma quantidade, sei lá, eu tenho 3 pessoas e eu quero mapear para um outro array que tenha só as ativas. Então pode ser que eu tenha pessoas não ativas, então tipo, nesse caso, se eu tenho aqui, ó, 3 posições no meu array e eu quero só as ativas, eu vou retornar um array novo com 2. Então o map não vai fazer isso para mim. Porque o map sempre retorna um array com a mesma quantidade de posições. Entendeu? Bom, como é que eu faço isso? Eu faço com o famoso filter. Tá? Exatamente isso que o Clebinho colocou ali. O que eu vou fazer? Pessoas.filter. O que o filter espera que eu diga, tá? O filter ele vai me dar cada item do array, tá? Então, pessoa. Eu vou ter... Cada iteração que ele passar, ele vai me dar a pessoa. Então, a primeira iteração vai ser isso aqui, na segunda vai ser isso aqui, na terceira isso aqui. Só que ele espera uma condição de filtro, tá? Pensa assim, sempre quando vocês querem filtrar alguma coisa, vocês esperam uma condição de filtro, né? Eu quero toda pessoa que está com ativo igual true. Aqui a gente pode fazer um outro esquema. Se eu fizer isso aqui, funciona. Por quê? O filter ele espera que seja um booleano o teste que seja feito aqui. Então é sempre igual a alguma coisa. Se eu fizer igual a true, é igual eu fazer isso aqui. Certo? Porque isso aqui ele já me entrega um true ou false. Então eu não preciso fazer igual a true. Entendeu? Se eu fizer isso aqui, ó, const pessoas ativas e der um console .log, me retornou todo mundo que está ativo no array. Tá? Então ele filtrou todas essas pessoas aqui do meu array e viu, cara, me retorna só quem está com ativo true. Tá? Por exemplo, eu poderia fazer o seguinte: me retorna todo mundo que está com o nome de João. Obviamente aqui eu sei que tem só eu, mas ele vai filtrar, ele vai fazer isso aqui, lembre-se, isso aqui retorna sempre um true ou false. Então todos que derem true por isso aí, ele vai me colocar nesse array novo. Entendeu? Show de bola. Aí a gente vem com outro problema. Pá, legal, João. Pô, agora tu utilizou até pra fazer ali de tipo, quando eu quero achar alguém dentro dessa lista. Pô, vou botar então um filter que pessoa.nome é igual ao João. Legal, dá pra fazer isso. Mas tu viu que ele retorna um array. Não quer um retorno, um array. Tu quer o item. Então tu quer achar algo dentro de um array. Certo? E tu quer que retorne o item. Pensa, tu pode fazer com filter e acessar assim, ah, João, mas eu poderia fazer isso aqui, ó. Pessoas ativas na 0. Ah, peguei o item. Pode, tá? O JavaScript permite fazer isso. Por que é errado? O JavaScript não tem como te garantir que não vão ter 2 pessoas com o mesmo nome. Por exemplo. Ele não tem como te garantir isso. Porque tu tá usando o filter. E qual é o outro método que te garante que ele vai encontrar, tipo assim, ó, ele vai, cara, encontrar o que tem ali dentro pra ti. Ele vai achar aquele item, tá? Ou se ele não achar, aí vocês vão ver. Eu vou perguntar pra vocês. Mas, tipo, uma outra coisa aqui, ó. Por que eu não uso filter pra esse caso? Se eu botar aqui pessoa.nome igual a Juca, ele vai me retornar um array vazio. E se vocês tentarem acessar na 0 do array vazio, vai dar undefined. Tá? Porque não tem nada. Para isso, eu tenho o famoso find. Então, por exemplo, eu quero o João dentro das pessoas ativas. Então eu vou botar aqui pessoas. Ponto. Find. Então, tipo assim, ó, cara,
JavaScript, encontra pra mim aí, nesse array, quem é a pessoa, tá? Que tá com o nome igual ao João. Vocês veem que é exatamente igual a mesma forma de utilizar. Só que aqui, qual é a diferença? Ele encontrou, ele me retorna só um item. Ele me retorna já o objeto que eu quero, que é o João. Tá? Ele não precisa, ele vai me retornar um array com uma pessoa dentro. Sabe? Ele vai me retornar já quem é. Vai me retornar o item nessa posição que ele achou. Isso aqui foi verdadeiro. Se eu botar Juca, o que ele vai me entregar? Undefined. Que não existe o Juca. Certo? Se tiver... Ah, ótima pergunta, Fefo. Se tiver mais de um João, bem demais. O que vocês acham que acontece se tiver mais de um João? Isso aí, Clevin. Ele sempre vai me retornar o primeiro que ele achar. Tá? O que o find faz? Eu digo assim, ó. Cara, encontra pra mim no array a pessoa que tem o nome João. O primeiro que ele achar, ele retorna. Tá? Por quê? Porque nessa função, o que eu tô fazendo é o seguinte. O JavaScript... Então o find não seria mais indicado nesse caso? Seria? Seria. É um find que eu vou utilizar. Porque, tipo... O JavaScript... Não é o JavaScript que tem que garantir pra mim que eu não tenho itens duplicados no meu array, tá? Não é ele que vai garantir isso pra mim. Tá? Inclusive, tu pode tratar isso de outras formas. Mas eu utilizo o find porque ele tem que só encontrar pra mim a primeira pessoa que bater com esse teste que eu fiz. O que o filter vai fazer de diferente? O filter vai passar pelo array inteiro. O find vai achar aqui, ó, a primeira coisa. Então, tipo, se eu utilizar pessoas filter e procurar aqui, ó, nome igual João, ele vai passar, ó, o primeiro nome igual João? Sim. Tá, mas vamos ver se o resto também não tem nome igual João. Ele passa pelo segundo, ele passa pelo terceiro, ele passa por todos os itens do array. O find, ele vai passar assim, ó, o primeiro item tem nome igual João, foda-se o resto. Eu não preciso executar pro resto, porque eu já achei. Foi o que me pediram. Entendeu? E tá certo. É como o JavaScript vai cuidar de passar por um array. Entendeu? Porque uma tá sendo filtrado, um tá filtrando itens do array, o outro eu só quero achar o primeiro e azar do resto. Tá? Pra eu garantir depois que não tem a duplicidade e tal, tem outras formas, outros métodos de array de garantir duplicidade ou não. Tá? Mas isso é problema de... problema de estrutura de dados, digamos assim. Mas se tu quiser todos os nomes que tem João, find não seria indicado, né? Não. Se tu quiser todos que tem João, por exemplo, aí é o caso do ativo, entendeu? Eu quero todos que são ativos. Aí eu utilizo o filter. Porque aí eu quero vários, entendeu? Eu tô filtrando. Entendeu? Tipo, essa mudança que tu tem que ter. Tipo assim, ó, eu quero filtrar e buscar um grupo de coisas ou eu quero achar um? Entendeu? O find ele vai sempre achar um. O filter ele vai achar vários, se tiver. Mas aí teria que buscar por uma informação menos genérica, né? Tipo um ID. Isso, tipo um ID. É exatamente por isso mesmo, sabe? Tipo, ninguém... Geralmente tu não procura direto por nome, assim, e tal. Tipo, tu vai procurar por um ID, algo nesse sentido mesmo. Tá? É exatamente para isso que ele é utilizado. Tá? Alguma dúvida ficou sobre filter e find? Vocês, cara, você tem que saber isso aqui, tá? Essa diferença aqui, ó, é... Só batata para vocês lidarem com essa parte de filtros e encontrar itens dentro de um array. Tá? Cara, uma outra coisa que dá para fazer, que é bem legal. Por exemplo, eu quero ver
Se existe alguém, tá? Vamos pegar exatamente esse array aqui. Tu não sabe se tem alguém ativo aqui dentro. Só que tu quer fazer o seguinte, cara, eu quero saber se tem alguém no array que tá ativo. Eu quero saber se tem alguém ativo. Eu não preciso saber quem é. Eu preciso saber se tem alguém ativo dentro do meu array. Qual é a melhor maneira da gente fazer isso? Includes. Includes. O que o includes faz? Vamos falar dele já aqui. O includes ele vai fazer o seguinte. Como é que é o nome? É pessoas includes, tá? O includes, o que ele espera? Ele quer saber se um determinado item tá dentro do array. Tá? Então, por exemplo, eu poderia fazer o seguinte. Eu achei o João aqui, certo? Eu quero saber se o João tá dentro desse array. Ele me retorna true. Tá? Só que o que eu perguntei pra vocês? Olha o problema. Eu quero saber se tem alguém ativo. Eu não sei quem é que tá ativo. Eu quero saber se tem alguém ativo dentro do meu array. Qual é a melhor maneira de a gente fazer isso? Find. Funciona. 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 Mas, eu tenho a pegadinha do malandro. Funciona assim. Porque eu posso botar ali, cara. Eu posso dizer assim, ó. Const. Alguém ativo. Pessoas. Ponto find. Onde qualquer pessoa. Tá? Ativo. Funciona. Funciona. Tá? Por quê? Se tiver alguém ativo, ele vai me retornar um objeto. Certo? Se. Aí eu posso fazer um if, né? Vou dizer, if alguém ativo. Se alguém ativo. Aí eu faço, sei lá, alguma coisa aqui. Tá, funciona. Mas o JavaScript, ele tem. Peraí, deixa eu só ver a pergunta da Ingrid. Com o include você pode usar o filtro para ativo. Não sei se eu te entendi, Ingrid. Pode usar o filtro para. Tá. Eu acho que eu te entendi. Te entendi. Não, Ingrid, porque é igual o Fernando falou. Ele procura o elemento igual. Ele procura que aquele objeto tá dentro do meu array. Entendeu? Ele procura assim, ó, o includes, ele espera que tem um objeto. Então, se eu fizer isso aqui, ó, pessoas includes esse objeto, ele vai me dar true. Entendeu? Se eu passar só ativo, ele vai me dar falso para todo mundo, porque não é esse objeto que tá lá dentro. Entendeu? Mas o JavaScript, ele tem um método de array que ele existe exatamente para isso, para ver se tem pelo menos algum item lá dentro que bate a condição que eu tô querendo, tá? Que é o sum, tá? Então, como é que eu posso reescrever esse alguém ativo? Sum.
Se vocês forem olhar aqui, o sum, ele só espera que, tipo, cara, uma condição igual o find. Só que aqui, o que ele me retorna? Se eu botar o alguém ativo aqui... Opa, deixa eu tirar isso aqui. Eita, porra, pera aí. Alguém ativo already been declared. Então, vou botar ativo só. Ele me retorna true ou false. Tá? Então ele facilita pra mim. Porque o find, ele vai achar algo lá dentro pra mim. E ele vai me retornar esse algo que ele achou. O sum, ele faz o seguinte, cara, o JavaScript veio pra mim se tem alguém dentro desse array que bate essa condição, que é tá ativo. Ele vai me dizer, sim. Tem. Eu não preciso saber quem é, entendeu? Pra mim não faz sentido nenhum. Pra que serve isso? Por exemplo, eu quero ver se existe uma nova mensagem pra mim numa caixa de entrada. Eu vou passar, por exemplo, de... Pô, existe alguma mensagem não lida? Sim, pô, então eu já vou mostrar um alert, um troço assim, ó, você tem mensagens não lidas. Eu não preciso saber, por exemplo, quantas, não preciso saber que mensagem é, eu preciso saber que tem. Entendeu? E é nesse caso que a gente utiliza o sum. Tá? E a gente tem um outro que é o contrário. Que é tipo assim, ó, cara, vê pra mim se todas as pessoas que estão dentro desse array estão ativos. Se isso é verdade ou não. Como é que eu posso fazer isso? De ver que, cara, confere pra mim se todas as pessoas que estão dentro desse array, se eles estão ativos. Como é que vocês fariam isso? N? Onde é que tem N? Tipo, eu preciso saber se todas as pessoas que estão dentro do meu array estão ativas. Filter. Funciona. Se fizer um filter, comparar o tamanho dele com o do original, funciona. Tá? Mas é aquele negócio. Tu tá levando em consideração ali que o tamanho do array é o que vai te dizer se isso é verdade ou não. O Júlio, tu ia falar for it, mas tu vai chinelhar de novo. Pois é, e existe esse jeito mais inteligente, Fê. Tipo, no JavaScript, a gente tem um outro método de array, que é o every, tá? E o que ele faz assim, ó? Eu quero fazer uma pergunta. Todos estão ativos? O que eu vou fazer? Eu vou botar aqui pessoas.every. Todas as pessoas lá dentro estão ativas. Tá? Então eu pergunto, cara, só para todo, tá? Every, toda pessoa dentro do meu array tá com ativo? Ele me deu falso, tá? Porque, de novo, eu não preciso saber quem é. Eu preciso saber que tem. Então, tipo, ó, tem alguém lá dentro que não tá ativo. Sacou? Então, tipo, tu vê que, cara, eu poderia fazer com filter. Só que tu vê que, tipo, em uma linha eu resolvi o problema, tá ligado? Então, tipo, muitas vezes a gente... Cara, o teu todos ativos seria o quê? Eu ia filtrar aqui todos que estão ativos. Aí dizer assim, pá, tem alguém ativo. Aí tu ia fazer o quê? Tu ia pegar o todos que estão ativos, ponto length. Tu ia comparar com... Tá ligado? Tipo,
É muito mais código e o JavaScript ele implementa já isso pra ti. Então, tipo, ah, são, em pequenos códigos tu, cara, resolve vários problemas, sacou? O que é muito bom, tá? Aí eu ia falar do pior de todos aqui, só que aí eu vou deixar pra uma próxima aula. E eu vou falar de outros dois aqui que são bem. Que ajudam bastante também nessa parte aí de resolver problemas com pouco código, tá? Um deles é o seguinte. Eu não vou botar o nome aqui do negócio. Mas a gente tem esse seguinte problema. Const nomes. E a gente tem um array, tá? Vai ser um array de João, Pedro, aqui ó, Ingrid, Everson, Júlio e o Fernando. Tá? Resolver problemas que eu resolvi com o Forite. Cara, esse aqui é show de bola. Eu tenho essa lista de nomes, tá? Isso é uma lista de nomes, né? Tranquilo. E eu quero fazer o seguinte. Eu quero colocar isso de uma forma que eu faça um console desses nomes e eles estejam assim, ó. João, Pedro, Ingrid, Cleverson, Júlio. Como vocês fariam isso? Tá, essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Tu tem o array de nomes, certo? Tem o array de nomes. Eu quero dar um console log nesses nomes e eles estarem printados assim. Como vocês fariam isso? Dá, assim, ó, dá pra fazer diversas formas, tá? Vocês podem fazer com for e, cara, mas sabendo o que vocês sabem hoje, como vocês resolveriam esse problema? Pensem que isso aqui, por exemplo, é a mesma coisa que vai vir um array de nomes pra vocês na tela, tá ligado? E vocês têm que mostrar todo mundo que participa, sei lá, de uma sala. E aí vocês têm que colocar isso aqui numa tela, assim, do front-end. Como vocês fariam? Boa! Tu fez ontem no trabalho, Fê. Boa! Se não fez da forma que eu vou falar aqui, tu já vai aprender algo novo tranquilamente. Ó, o Clebinho lembrou. Ah, aí erraste, Clebinho. Mas funciona também esse teu caso. Só eu vou te dizer qual é o problema com ele. Vamos fazer o do Clebinho aqui, ó. ToString. Tá, isso aqui funciona. Ó. Funciona, funciona. O Clebinho se deu nessa aí. Que ele funciona. Pra complicar. Não, pode ser, mas é que não faz diferença na real, tipo, porque o toString ele vai colocar com as vírgulas aqui, tá? Na verdade, essa solução do Clebinho ela funciona aqui. O problema foi como eu coloquei aqui. Mas eu poderia fazer o seguinte, Clebinho. Aí eu quero ver como tu vai resolver. Agora, como é que tu faz isso, Clebinho? E agora, Clebinho? Agora ele tá aqui, ó.
Agora foi bom, agora eu peguei bem o Clebinho nessa daí. Mas o Clebinho vai saber resolver, tenho certeza. Nome to string, vamos ver. Nome to string. Ah, o Clebinho já se ligou que não vai funcionar. Tem que fazer um for each muito bom. Tá, tu faria com filter. Por que tu faria com filter, Júlio? Qual é a tua... Por que tu escolheria um filter? Lembra, tu tá querendo printar eles na tela. Tu não quer filtrar nada. Dá pra fazer, Fefo. Mas por que que eu não... É, exatamente por isso aí que eu ia falar que eu não usaria. Tá, é que no caso só me veio a cabeça de pegar os nomes sem o nome. Tá, beleza? Só que aí que tá, tu tá... No filter, tu não altera como o array... Qual a estrutura do array. O filter, tu filtra um array. E ele te retorna um novo com a mesma estrutura. Ele só é um array menor. Vamos lá. Dá pra resolver de diversas formas. Clebinho, eu dificultei aqui pra ti, mas daria pra resolver muito facilmente, tá? Olha aqui. Isso aqui resolve, tá? Eu faço um map, pego só o nome das pessoas, dou toString, tá? Outra forma de resolver join, tá? Que eu queria falar pra vocês aqui. O que o join faz, tá? O join, ele insere um separador no meio de uns itens de array. Peraí, que deu ruim aqui. Então, dá no mesmo, tá? O join faz a mesma coisa, tá? É que o toString ele funciona para esse caso porque ele vai jogar o retorno para string e ele bota vírgula, tá? Mas, por exemplo, digamos que a gente tem um outro aqui, ó. A gente tem isso aqui, ó. Tá? E eu quero fazer a mesma coisa. Boa, Fi. Vai, tia, o Fefo veio, hein? Split por espaço e join. O que ele faz aqui? Lembre-se, string é um array de caractere. Então tu pode utilizar todos os métodos de array, basicamente, nele. Tá? Mas que não faz sentido utilizar, obviamente. Porque tu não vai fazer um filtro. Ah, tu quer filtrar se tem o, beleza? Mas nesse caso, dá pra fazer split. O que o split vai fazer? O split vai cortar todas as minhas palavras pelo separador que eu coloquei aqui, que é o espaço. Então ele vai criar um array de 4 posições, com o nome de nós 4 aqui. E depois ele dá um join para unir eles tudo por vírgula. Sacou? Então o join ele é muito utilizado quando eu quero... ele é um...
Ele é o contrário do split. O split ele vai quebrar em vários com um separador. O join ele vai unir em vários com um separador. Sacou? Inclusive eu posso, por exemplo, depois disso aqui eu posso meter um split de novo, que eu quebro por coisa, e eu posso dar um join por espaço. Ele vai retornar o array original, tá? O que eu faço aqui eu retorno o array original. Então, tipo, um é sempre o contrário do outro, tá? Então, tipo, a próxima vez que vocês precisarem fazer coisas dessa forma, vocês utilizem essas funções. Vou passar uma braba. Preciso que isso continue sendo um número. Vamos pegar aqui. Eu vou te passar uma braba. Eu tenho const números. Eu preciso que isso continue sendo números para passar como parâmetro em uma função que espera 4 números. Boa. Tá? Precisa fazer isso aqui, certo? Precisa que você... 4 números. Eu vou te passar de uma forma bem melhor aqui, ó. Opa. Ai, que número já foi... Ah, pera aí. É que eu tô utilizando o Args, calma aí. Era isso que tu queria? Ah, tu quer retornar? Ah, te entendi. Tá, mas por que tu quer... Tá, então é isso aqui que tu precisa. É isso? E aí agora tu tem o args aqui, ó. Ah, mas que merda! Segura aí. Tô dando split, passei ele em várias vezes, tá? E aí vamos dizer que tu quer número 1, número 2. É isso? É isso aí que tu quer? É isso aí? Quero um theme space numa trilha. Ah, tá, te entendi. Tá, mas aí, por exemplo, quando tu tem que passar 4 elementos, passa assim. Dá spread, tá ligado? Porque ele vai pegar cada item do teu array e passar um de cada vez. Inclusive, tipo, depois tu pode desestruturar isso aqui, né? Tipo, tu pode passar aqui, ó. Isso aqui é números. E aí aqui dentro tu pode fazer isso aqui, ó. Números. E aí tu pega o número 1, número 2, número 4 aqui também, que fica um pouquinho mais, menos nojento. Tá, beleza. Traz na próxima aí que a gente toca. Não tem galho. Tá, traz na próxima aí a gente resolve os problemas. Tá, pessoal, mas essa era a ideia da gente trazer hoje, tá? Daqui a pouco a gente não conseguiu entrar em Promises. Mas na próxima vamos entrar em Reduce, Promises e criar alguns pequenos algoritmos, tá? Para resolver algumas pequenos probleminhas da vida real, tipo que nem esse aí que o Fefo trouxe. Tá? Ah, o Redux vai ser bom. Eu vou mostrar pra vocês exatamente quando utilizar o Redux. Tá? E depois também que o pessoal aprende a usar Redux, quer resolver tudo com Redux. Tá? E aí também não faz sentido. Tá? Nunca. Tá, pessoal? Uma coisa que eu queria perguntar pra vocês, esse horário das aulas fica bom? O que vocês acham de, tipo, a gente trazer pra um horário, tipo, meio-dia? Vocês acham que fica melhor? Almoçar vendo aula? O que vocês acham? Tá, porque, tipo, eu queria ver um horário que ficava melhor, assim, pro pessoal. Pra mim, tanto faz também.
E de noite, vocês acham que, tipo, seria um problema também? Porque a gente já cogitou fazer de noite também as aulas. Pois é, por isso mesmo, Ingrid, que eu tinha pensado em fazer lá pelo meio-dia, saca? Tipo, porque aí fica mais. Tá liberada a galera, porque, sabe, pô, o pessoal que tá trabalhando de manhã não tem como vir, tá ligado? Ou dá pra fazer de noite, mas. Ah, de noite, sei lá, o pessoal não tá muito afim de meter uma aula de noite. É, pois é. Tá, eu vou pensar umas outras maneiras aí de fazer isso aí depois. Eu mando aqui até uma votação, uma parada assim. Beleza? Tá, galerinha? Valeu aí por mais uma aula. Todo mundo que apareceu aí. E próxima aula a gente vai falar então sobre Redux, Promises e criar alguns algoritmos. Beleza? Até mais, galera. Obrigado aí. Valeu.